Então, ok. E vamos passar para o próximo slide aqui. Então, como que eu tinha comentado, você tem aqui ó, um centro urbano. Então, você tem aqui uma cidade, que é representada por esse prédio, você tem uma subestação. E até chegar nessa subestação aqui, nós temos... Deixa eu só pegar aqui. Você tem uma indústria que também é alimentada por uma subestação. E essa subestação, que é alimentada por uma indústria aqui, ó, como vocês podem ver, você alimenta essa indústria também através de uma subestação. Nesse ponto aqui, que eu estou riscando agora, é uma subestação de transmissão. Então, você tem, por exemplo, aqui a usina, e nessa usina hidrelétrica, ela transmite a alta tensão. Então, como vocês podem ver aqui, ó, essa aqui representa por, que eu vou desenhar de azul agora, representa por vários quilômetros, até chegar numa subestação que vai reduzir de 500 mil volts para 130, 69. E aqui você já tem nas regiões próximas às cidades, de 69, 34,5, 138. E aí é onde a indústria começa a utilizar a energia em alta tensão. E aí chega na sua subestação de 138, 69 e reduz aí para 13,8, que já é a tensão que a gente consegue ver nesses portos de energia aqui, de 13,8. Beleza? Então, existem faixas de tensões, por exemplo, na tensão de geração existe de 13,8, que é padronizada aqui na nossa região, e 18 kV. Essas aqui são faixas de tensões de transmissão e subtransmissão de 69, 88, 138, 230, 345, 440, 500, 600 e este da alta tensão, ultra alta tensão, é 750. Esse 500 é extra alta. Esse 440, 345 é alta tensão. Média tensão é até 69 aqui. 69 é média tensão. Quando a gente começa a entrar nessa área, a gente já tira o termo alta tensão. A gente fala, 1000 volts alta tensão. Não é. 1000 volts é média tensão nessa área. Quando você fala para leigos, é alta tensão 1000 volts. Porque a NR10 fala. Mas existe um termo técnico para isso. Então aqui você tem a tensão de distribuição de 2,4, 3,5, 4,16, 66, 13,2. Essas tensões já são mais difíceis de se ver. A gente começa a ver mais 13,8, 34,5 para tensões de rurais e tensões de um município para outro. Por exemplo, você tem um interior, Buritis, e a 50 quilômetros ali, ou 70, tem um outro interior. Vamos lá, São Miguel do Oeste. E aí, o que você faz? Você eleva a tensão a 34,5, né? A tensão de distribuição naquela região é 34,5, porque as perdas são menores. Então, essa é uma faixa boa de se trabalhar. Porque assim você não precisa construir toda uma estrutura de subtransmissão de 69, que as torres são diferentes. Por exemplo, a torre de 34,5 é a mesma de que 13,8, só muda o isolador. Então aqui a gente vê o primeiro componente, que é o para-raio. Tá? Esse aqui é um para-raio. Nesse para-raio, o que ele tem a função? Ele tem a função de parar o raio. O símbolo dele, ele é um quadrado com uma seta indicando que a descarga atmosférica vai para o aterramento, certo? Então essa sigla é F1RT. Quem for trabalhar aí em concessionária, tem que saber todas essas siglas. Cada letra, cada número representa algo. Por exemplo, F1RT. F é de para-raio, 1 quer dizer que é o primeiro para-raio, R significa que está na primeira fase, né, das 3 fases, e tem outros pontinhos aqui que representam um detalhe. Cada concessionária ou conjunto de concessionárias padroniza uma leitura. 84 a 120 kV e a corrente aí chega a 10.000 amperes de descarga. E o para-raio, como vocês podem ver aqui, ele tem um chifre, é um para-raio que não se utiliza mais, que é o para-raio tipo chifre, porque o para-raio, senhores, ele não
chama o raio. Esse foi abolido na década de 80, porque existiam os para-raios que você energizava eles e eles atraíam raios. Mas, através de estudo científico, mostrou que isso era prejudicial e consumir energia, né? Então, a ideia é você colocar um para-raio, uma altura específica, e se tiver possibilidade de cair um raio, cai um raio lá. Mas ele não atrai raios, certo? Existiam alguns que você realmente energizava eles para ele atrair raio, ou seja, ele criava um campo induzido na atmosfera, só que isso prejudicava tensões de rádio, né, radiofrequência de celulares, então havia muito ruído, então interferia muito. Então optou por abolir essa tecnologia de chamar o raio. Beleza? Quando vocês visitarem uma subestação, os para-raios sempre fica em cima de qualquer estrutura. O segundo componente que eu vou mostrar para vocês aqui é o transformador de potencial. O transformador potencial, ele tem um nome, só tem um pequeno erro aqui, tá, gente? Não é transformador potencial, é transformador de potência, ou transformador de distribuição. Deixa eu confirmar aqui. Tá certo, é o transformador de potencial. O que transformador de potencial faz? Só na apresentação que está errada aqui, porque aqui, ó, no transformador de potencial, ele mostra que é um transformador de distribuição. E na imagem é o transformador de potencial. Qual a diferença? É que esse daqui que vocês estão vendo é um transformador medidor. Ele vai medir a energia elétrica existente na subestação. E se você olhar aqui, ó, tá vendo que cada transformador de potencial tem um ícone da ABB? Essa é a diferença do transformador de potencial para o disjuntor, que é muito parecido, que tem isoladores grandes e tudo mais. Então, esse transformador de potencial aqui, ele tem a função de medir a tensão ou a potência que está entrando, certo? Aqui no medidor, deixa eu verificar aqui no diagrama onde que ele está. Cadê você? Ele está medido em série. Porque aqui na imagem ele está mostrando como se fosse um transformador comum. Deixa eu verificar, 9,92, 138. Que ele está fazendo aqui Deixa eu caçar ele aqui. Tá aqui. Esse aqui é o transformador potencial. Estão vendo aqui? Que tem um T6, né? Aqui tem um outro modelo, também é transformador potencial. Só me confundir. Que são muito parecidos os símbolos. Então, o transformador potencial, ele tem um símbolo de duas bolas se cruzando, circunferência, e essa circunferência, elas representam uma medição em paralelo. Isso é questão de SAEP. Esse transformador aqui é o T2, deixa eu pegar aqui a canetinha. Esse transformador aqui é o T2, é o TC, transformador de corrente. Esse aqui já é o transformador de potencial, que vai fazer aí a medição da corrente da tensão elétrica. Beleza? Vamos para o próximo slide. O próximo aqui é a chave seccionadora. Essa aqui é bem comum, essa chave seccionadora, que eu vou mostrar para vocês aqui um vídeo. Esse vídeo é um vídeo muito comum, que mostra nos cursos de NR10, que mostra um arco elétrico em uma subestação. Cadê você? Aqui. Aqui. Então, vocês estão vendo aí a abertura de uma chave seccionadora.
That was cool. A abertura da chave seccionadora, ela acontece isso quando ela está ligada em carga. Eles fazem isso geralmente quando o disjuntor não responde à abertura. Aqui é o fechamento. Hold my butt. Vídeo. Tá bom de ver arco elétrico, é hipnotizante assistir essas coisas, interessante e perigoso ao mesmo tempo. Voltando aqui para a chave seccionadora, a chave seccionadora, ela tem um símbolo de uma chave, tem aqui a tensão dela 145 AV, a corrente é de 1.250 amperes, e é fácil de se ver uma seccionadora, ela tem 2 isoladores, e a abertura dela pode ser manual, pode ser remotamente, sendo a maioria remotamente. Quando não se responde, a pessoa vai lá manualmente e aciona ela. Beleza? Então aqui nós temos uma chave seccionadora aqui, nós temos esse aqui é um disjuntor, nós temos uma outra chave seccionadora aqui, ó, uma outra chave seccionadora aqui. A subestação é cheia de chave seccionadora porque assim que acontece um problema na subestação, você realoca a carga de um lugar para outro. Vamos para o próximo componente, é o transformador de corrente, gente. O transformador de corrente ele é parecido com um transformador potencial, certo? Qual é a diferença dele? É que ele é ligado em série. Ou seja, ele entra um cabo, se conecta e do outro lado ele sai. Diferente do transformador de potencial. Porque como é que funciona um relógio de energia ou medidor que tem na casa de vocês? Ele tem 2 equipamentos, um medidor de tensão e um medidor de corrente. Porque o cálculo é a potência que é dada em watts. Se você lembra da equação, a equação é potência é igual a tensão vezes a corrente. Então, a corrente é esse camarada aqui, ó, transformador de corrente. E o tensão é o transformador de potencial. Só que a gente não chama transformador de corrente, de tensão, né? Você chama transformador de potencial. Então, os equipamentos são muito parecidos. Então, a gente consegue ver a diferença de um para outro nessa característica. Você vê que cada equipamento tem um comunicador que vai enviar a informação e quando ele entra, ele sai, né? Vamos lá para o transformador de potencial. Tá aqui. O transformador de potencial ele só tem uma entrada. Uma entrada e uma entrada. O transformador de corrente. Passei. O transformador de corrente ele já tem. Deixa eu apagar essas coisas aqui. Ele já entra e sai. Geralmente eles ficam muito próximos um do outro. É importante a pessoa conhecer, porque quando a pessoa vai trabalhar em subestação, já tem que conhecer o que significa cada componente, né? Olhando já sabe o que é. Essa empresa não vai lá falar, esse aqui é um transformador de corrente. Geralmente já procura profissionais que já sabem diferenciar de um para outro. Vamos para o próximo componente, que é muito parecido também com TC, com TP, é o disjuntor, certo? Como é que funciona o disjuntor? O disjuntor, ele é um equipamento que vai abrir e desligar conforme a ordem. Ele é parecido, mas ele tem uma diferença através da caixa de ligação. Ó. Você lembra que eu expliquei que o TC e o TP, cada equipamento tem um medidor, um transmissor? Esse aqui, ó, ele tem uma caixa para 3 isoladores.
E ele também fica ligado em série. Ele entra e sai. Ele entra e sai. Ele entra e sai. Então, o disjuntor ele vai abrir conforme o relé vai monitorar. Aqui a gente vai falar sobre esse relé. Então, o relé ele fica na subestação, certo? E ele tem a função de abrir conforme os erros. Um arco elétrico, a função 51, que é curto-circuito, 51N, sobrecarga, subtensão, frequência, tem vários e vários códigos que é padronizado que o disjuntor ele vai abrir. O disjuntor ele é só um equipamento físico que vai abrir e desligar. Atrás dele existe um equipamento que vai monitorar, que é o relé. Então, o símbolo do disjuntor, ele é parecido com o símbolo. Ele é parecido com o símbolo, ele só tem um pequeno detalhe. O disjuntor, ele tem um X, ó. Se vocês observar, o disjuntor ele tem um X aqui na ponta. Está muito grande. Ele tem um X aqui em cima, eu acredito que vocês estejam vendo esse X aí. Esse X aqui, ó. E aqui na descrição dele, ele tem uma nomenclatura de Q de disjuntor, é um padrão, né? Todo disjuntor, inclusive até em comando elétrico, a gente coloca o Q de disjuntor, a tensão que ele trabalha, a corrente e a corrente de ruptura. Essa aqui é a corrente que ele trabalha até 1.250 amperes, e quando tem por exemplo, um curto-circuito, ele vai até 40.000 amperes que ele consegue segurar. Mais que isso, ele se rompe, né? Ele quebra. A gente chama corrente de ruptura. Beleza, disjuntor já passou, agora vamos para o próximo componente, que é o relé. O relé, ele fica também na subestação. Ele é pequenininho desse jeito, mas o bicho é desgramado. Por quê? Porque o relé, de antigamente, era válvulas. Você tinha uma válvula só para trabalhar com tensão. Você tinha uma válvula só para trabalhar com corrente. Tinha uma válvula para trabalhar só com frequência. Então, em uma subestação, você tinha salas e salas e corredores de equipamentos. Hoje não, você tem um equipamento que cabe na sua mão, que consegue medir todas as grandezas. Só precisa ter um TC, um TP e outros equipamentos para coletar essas informações. Então aqui nós temos equipamento que vai fazer a coleta dessas informações. Por exemplo, aqui você tem a coleta do 30, que é sobre frequência, você tem a coleta 27, tem a coleta 30 aqui, 43, que é corrente curto-circuito. Então, cada elemento desse aqui representa uma proteção que vai para o relé. Correto? Então, aqui nós temos outras proteções, ó, 30, 86, 51, 51N, que também representa corrente. Então, o relé ele é o equipamento que vai fazer toda a monitoração dessas grandezas. Se você for ver aqui, ó, existe uma chave aqui e aqui para poder abrir esse relé, porque ele é um dos equipamentos mais importantes que se tem na subestação. Por quê? Porque se a subestação não tiver proteção, se ele não estiver protegendo bem, ele acontece um desastre. E sabe o que acontece quando acontece um desastre? É só olhar para Macapá ali. A cidade teve racionamento de energia, vários cidadãos ficaram vários dias sem energia. Pensando, a gente não consegue imaginar como é que ficar sem energia. Agora, só estando na pele. Então, uma subestação é muito importante que tenha investimentos de manutenção preventiva, preditiva, que se faça coleta de equipamentos, ensaios, calibração e principalmente ter todos os equipamentos funcionando ali perfeitamente, porque quando dá problema, o problema é gravíssimo, porque quando queima um transformador, você não tem um transformador ali da noite para o dia, né? Tem que mandar fazer a logística de levar para lá, atravessar a Amazônia, não é fácil. Então, o relé é um dos equipamentos mais importantes de uma subestação, porque ele vai fazer aí o controle de todas as proteções que se tem dentro da subestação. Beleza? Relé de proteção. Vamos para o próximo. Aqui a gente vai falar sobre o BEI, né?
que é BEI, gente? BEI é um tipo de entrada típica de energia elétrica. Aqui, por exemplo, a gente não dá para ver um BEI direito, eu vou abrir um monte de diagrama, mas isso aqui é um painel de proteção. O relé, ele fica aqui dentro. Aqui fica todas as proteções tem um equipamento que é responsável por proteção de curto-circuito, de controle de corrente alternada, proteção de frequência. E antigamente você tinha um painel desse, não cabia um só equipamento. Aqui você tem um painel que vai fazer toda a maioria das proteções, porque são eletrônicos, né? Então reduziu muito aí o seu tamanho. O painel ele fica localizado geralmente lá mesmo na subestação, não tem nenhuma imagem dela como que fica, mas ela trabalha em conjunto com disjuntor, relé e painel de proteção. Vamos para o próximo equipamento. Esse aqui é o transformador de força. Como que eu sei que ele é o transformador de força? Ele é diferente do reator, que ele parece um reator, mas a saída dele deve ser subterrânea, porque ele entra e deve sair em algum lugar. Então, o transformador de distribuição, ou transformador de força, como que alguns chamam, ele tem esse sigla aqui, ó. Ele tem a potência aqui, ó, de 10 a 12,5 MVA, de 92, 88, 84, 80, 76 kVA. Essas são as faixas que ele trabalha. Ou de 117, 124, 131, 138, 145. Essas aqui são as tensões que a transmissão envia e ele que ele recebe. A seleção é automática e conforme a tensão você reduz a corrente, né? A impedância aqui do sistema é de 8 ohms, 12,5 MVA é uma potência boa para se trabalhar. Ou seja, 12 MVA você atende aí uns 4, 5 bairros, mais ou menos. A entrada dele, ó, é delta ou triângulo, tá? Mas geralmente ele recebe em delta, certo? Por que em delta? Porque ele... Deixa eu sair aqui. Vamos ver a entrada, essa aqui é a entrada. Ele recebe em delta e geralmente sai em delta, certo? Tá vendo que tem um delta aqui, ó? Esse delta representa o aterramento dele. Para fazer a equipotencialização, existe uma resistência de aterramento aqui no sistema, 17,97 ohms. Geralmente o pessoal gosta de roubar esses eletrodos aqui em subestação. Mas aí os caras ficam tudo frito, né? Não sobra nada. Porque os eletrodos de aterramento são todos energizados. Para ter uma boa equipotencialização. E aí o cara vai lá, acha que com arco de serra consegue romper, na hora que ele... Só de ele chegar na subestação, só de ele abrir o portão do jeito de como ele abrir, ele morre. Porque quando você abre o portão, você tem que abrir com uma mão, abre o portão, e com a outra mão você abre o outro lado do portão. Se com as duas mãos você pega um lado direito e o lado esquerdo e abre o portão, você recebe uma descarga equipotencial. Porque você tem uma diferença de potencial entre os dois portões, e aí você leva um choque, desmaia e fica lá mesmo. Pode até ficar morto se não for socorrido. Então, subestação não é brincadeira, gente. Não pode correr, não pode ter pressa. Tem que ter um treinamento específico para poder entrar lá dentro, certo? Esse aqui é o resistor de aterramento, como nós tínhamos falado. A resistência de aterramento ele vai fazer aí a equivalência da tensão, vai ter tipo uma queda de tensão para que tenha um aterramento. Então, por mais que ele chegue em 138 mil volts, ele tem uma queda de tensão para 1000 volts, 1200 volts, mais ou menos, para ter um bom aterramento. Porque se você energiza, por exemplo, a 138 mil volts, que é a tensão que recebe, ele fica muito equipotencializado. O que isso significa? Toda aquela área fica energizada e tudo que for aterrado naquela região, ela interfere, né? Então, eles colocam esses resistências de aterramento para dar uma queda de tensão, que é a lei de Ohms. Quando você tem uma resistência, uma outra resistência aqui, ó, você tem a fonte, por exemplo, ela está vindo aqui 1000 volts, então tem uma queda de tensão de
900 volts, por exemplo. E aí, ela sobra 100 volts. Então, esse 100 volts é a tensão que desce para ser aterrado. Não é aterrado com 1000, mas com 100. Então, o resistor ele vai fazer essa função de ter essa queda de tensão. Um outro equipamento, esse aqui eu já falei, o relé de proteção. Estamos destacando aqui a numeração, 63, 80, 71, 26 e 49. A gente vai comentar aqui essas numerações. Beleza. O cubículo de média tensão, eles são espaçados de acordo com os transformadores. Então, você tem ali, por exemplo, um cubículo representa um transformador, o segundo cubículo representa um outro transformador. Esses cubículos, eles servem para ficar sistemático ali, que quando tiver alguma manutenção preventiva ou calibração, você acha facilmente aonde está cada transformador. O transformador não fica aqui dentro, são só os cubículos de proteção. Aqui a gente tem um disjuntor a gás SF6, e esse disjuntor a gás, ele tem a função de inibir o arco elétrico, ou seja, quando você abre uma subestação, ele vai evitar aquele arco elétrico que vocês viram na chave. Então, o gás SF6, ele vai evitar que tenha esse arco elétrico. Porque quando acontece o arco elétrico, geralmente ele derrete a chave seccionadora. Então, não derrete na hora, mas ela aquece muito. Então, dependendo de quantas vezes você abre, na terceira ou na quinta, você tem que fazer uma manutenção, tem que fazer uma troca. E o disjuntor ele tem essa função de abrir sem ter arco elétrico. O símbolo dele, esses disjuntores eles ficam dentro daqueles cubículos, porque se trata aí de um disjuntor de uma subestação blindada. Porque nós temos dois tipos de subestação, né? A subestação aérea, aquela que é exposta, e tem a subestação blindada, onde você tem um espaço menor e evita aí esse arco elétrico. Mais outro relé de proteção. Então aqui nós temos aqui o relé de proteção 50-51, que é sobrecarga, sobrecorrente. 51N, esse N é de neutro, ou seja, é curto fase terra. E isso retrata aí a proteção. Aqui nós temos uma chave seccionadora. Essa chave seccionadora é uma chave seccionadora tripolar, similar àquela que a gente viu no vídeo, né? Quando ela abre com arco elétrico. Só que esse modelo que vocês estão vendo aí é o modelo para 13.8, porque olha a distância. Então, ela já é a saída da subestação e trabalha com uma tensão menor. Como vocês podem ver aqui, a tensão que está se trabalhando é a tensão de 17,5 kV. Né? Porque quando você vê que está muito próximo assim, pode ter certeza que não é uma tensão alta. Um outro componente que a gente vai trabalhar já são transformadores de subestações de clientes, que é o transformador de serviço auxiliar. Ele é parecido com o transformador que a gente vê no poste, é idêntico. A diferença é que ele vai trabalhar com a redução de tensão para energizar os equipamentos internos dentro do cubículo. Então, você utiliza a própria subestação para ligar lá mesmo, a parte eletrônica, ali onde fica o seccionamento do disjuntor, onde fica a leitura dos TC, TP, e todos esses equipamentos aí do transformador, ele é um transformador comum, e quando há falta do transformador, ele entra aí o banco de baterias. O transformador, ele entra aqui, essa aqui é a saída, né? Que é uma tensão mais baixa, e ele entra a média tensão aqui atrás, 13.8. A tensão que ele trabalha, tá aqui, 13,8 e sai 220, 127. Potência 30 kVA, entra em triângulo e sai em estrela aterrada. O aterramento é o neutro, como você já conhece. Então, esse aqui é um dos cubículos que recebe a energia desse transformador.
É um painel de serviços auxiliares, ele recebe aqui o 220, 127 no painel e vai fazer aí todo o controle de carga, ou seja, você tem um disjuntor aqui que representa o painel do transformador, um disjuntor que representa os equipamentos de medição, um painel que representa do disjuntor geral de medições, e esse painel de serviços auxiliares é para fazer aí a regulagem desses equipamentos. Aqui nós temos um retificador. O que o retificador faz? O nome já fala, ele faz a retificação dos equipamentos. Mas por que você vai retificar? Porque você tem distorção harmônica na rede. E essa distorção harmônica... Beleza, senhor. Então, essa distorção harmônica que acontece aí no sistema, ele vem, faz a regulagem da corrente alternada e faz a estabilização aí para não ter uma distorção da frequência. É igual como que quando acontece uma queda de energia na nossa residência. Antes de a luz ir embora, não sei se vocês já perceberam, às vezes a luz fica um pouco mais fraca, ou pisca algumas vezes. Geralmente acontece isso com as lâmpadas incandescentes. A LED também acontece às vezes. Então, esse retificador, ele vai tentar aproximar a onda senoidal que chega na rede com o que chega na sua casa. Porque você tem, vou tentar desenhar aqui na folha mesmo. Então, você tem aqui ó, uma onda senoidal. E aí, quando você tem uma outra onda senoidal similar, a gente fala que está em fase. Mas acontece aí a famosa distorção harmônica. Então, essa distorção harmônica é isso aqui, ó, ela acontece em um atraso. Então, o retificador ele vai fazer esse trabalho aí, de tentar aproximar. Esse aqui é o banco de baterias. Se caso o transformador auxiliar da falha, entra o banco de baterias, para manter alimentado os TC e TP. Isso aqui é de suma importância, porque quando acontece uma queda de energia, um blackout geral, um passarinho foi lá e explodiu um TC, por exemplo, geralmente toda a subestação cai, uma parte dela, né, ela cai. Só que a partir do momento quando você deixa de medir, você não sabe quanto você vai receber, porque a concessionária ela tem permissão da ANEEL para cobrar dos clientes. Então, se você não tem um equipamento que está medindo, você está perdendo aí centenas e milhares de reais por hora. Então, para que o equipamento continue medindo, você tem aí você tem um banco de baterias que vai manter energizado quando tiver algum problema. Geralmente aí tem os grupos geradores em paralelo. Então, aqui você tem um disjuntor ou um religador, outdoor e barramento aéreo. O religador, como o nome já vem falando, ele faz o religamento do equipamento. Ele liga e desliga conforme o transitório da corrente que acontece no sistema. Então aqui você tem um conjunto de chave faca para fazer a abertura e está aqui o religador para fazer a abertura do sistema. Essa aqui é uma planta de uma subestação elevadora de 88 a 138 mil volts, né? Aqui nós temos o transformador, ela fica todo ligado em série. Então você recebe aqui no barramento, aí você tem um TC, o TP aqui do lado, aí você tem o transformador que vai fazer a distribuição. E esse aqui é a sala de comando, onde fica interligado todos aqueles equipamentos, os relés e os equipamentos que vai fazer aí o controle da energia. Aqui você tem uma vista lateral dessa subestação. Então ela recebe aqui
138. Eu falei que era uma subestação elevadora, né? Mas é ao contrário, é uma subestação abaixadora. Ela recebe 138 mil volts. Tem aqui a passarela, bem aqui em cima fica os para-raio, né? Esse aqui são os cabos guarda. Então ela entra aqui, ó. Por exemplo, esse aqui é o TP. O TP ele só entra, ele não sai. Esse aqui é o TC, ele entra e sai. Na verdade, esse aqui é o disjuntor, que é de disjuntor. Aí você tem outro disjuntor aqui, para fazer a abertura, tem um TC aqui. Aqui você tem outras proteções, que são outros disjuntores para fazer a que a gente chama de bypass, quando tem possibilidade de remanejar a carga de um lugar para outro. Eu vou abrir aqui uma outra planta para eu explico melhor como que funciona esse bypass, o bypass. Isso aqui é o quadro de distribuição, ou quadro de comando, onde aí tem os botões e os medidores para fazer a leitura. Então aqui tem um amperímetro, tem o voltímetro, tem a chave que vai ligar e desligar os equipamentos. E aqui tem um diagrama que representa os equipamentos. Então você tem um transformador, isso tudo para facilitar a vida. Hoje, você basicamente não precisa desse painel, só quando acontece um problema muito sério de comunicação. Você tem uma sala que fica vários operadores, e esses operadores são responsáveis por fazer a manobra de carga. Hoje não precisa mais ser uma pessoa para ficar lá na salinha só apertando o botão, por exemplo. É tudo integrado. Então, a subestação ela é classificada em industrial ou concessionária. Por que industrial? Você tem subestações de clientes, como que eu tinha falado para vocês. Aqui, ó. Então, vamos supor que esse cliente aqui, deixa eu apagar aqui, pegar a borracha. Porque acontece de uma empresa ter um grande consumo de energia. Aqui, ó. Então, você tem uma empresa que tem um grande consumo de energia, e esse grande consumo de energia, a necessidade de criar uma subestação. Então, o que ela faz? Ela já aproveita a energia que está passando por aqui, ó, e entra a energia. Só que aqui ela está entrando em 13,8, né? Ela puxa daqui já, ó, ela já puxa de 69 ou de 138 e interliga já na indústria. Então, essa indústria que vocês estão vendo é uma indústria que fabrica a sua própria subestação, como acontece com a Votorantim. Então, a subestação industrial. Ou uma subestação tipo concessionária, que você tem um bairro, um conjunto de bairros e monta uma subestação. Então, você tem subestação isolada, que também é chamada de blindada, e subestação convencional. Subestação blindada, quando tem necessidade, você tem um espaço muito pequeno e tem necessidade de transitar pessoas, como acontece, por exemplo, dentro de uma usina hidrelétrica. Então, você tem uma subestação quanto à instalação, ao tempo, abrigada e móvel. Essa subestação móvel é uma carreta. Eu mostrei na última aula, mostrei uma imagem que mostra uma carreta que tem uma subestação móvel. A brigada é aquela que fica dentro de uma parte coberta, e ao tempo ao tempo, né? Aberto ao céu aberto. Então você tem subestação aí na natureza de corrente alternada, de corrente alternada para corrente alternada, que é a conversora, muito comum em vários lugares, ou seja, essas subestações que tem toda a cidade aqui é em corrente alternada. Essas são mais diferentes, que também tem aqui em Porto Velho, a gente somos exclusivos. Tem uma inversora, que ela sai lá da usina de Santo Antônio e tem uma coletora ali, que a gente chama de coletora, né? E ela faz toda a conversão aí de corrente alternada para corrente contínua, que é a retificadora.
E ela manda daqui, em uma linha direta, bipolo, daqui até lá no Araraquara, São Paulo. São mais de 3.000 quilômetros em linha reta aí de transmissão. E quando chega lá, ela converte novamente de corrente contínua para corrente alternada. Então, quanto à função de transmissão, você tem função de transmissão acima de 230, subtransmissão de 69 a 138, distribuição a partir de 34,5 para baixo. Então, você tem lugares que é distribuição de uma cidade para outra, como eu expliquei anteriormente. Quanto à relação entre tensão de entrada e tensão de saída, ou seja, tem transformador que faz a elevação ou que vai rebaixar a tensão. Vocês já sabem que a elevação acontece na usina, né, ou do lado da usina, e a baixadora já fica próxima dentro das cidades. E quanto à tensão, baixa tensão até 1.000 volts, média tensão até 34,5, alta tensão até 230.000 volts. Só um pequeno acerto aqui, gente. Média tensão não é até 34,5, não, é até 69. Tá? Não sei porque a ABB considerou 34,5, mas é 69. Extra alta tensão até 500.000 volts e ultra alta tensão acima de 500.000 volts. Então, essa aqui é a classificação das proteções. Então, você tem proteção de distância 21N, proteção de subtensão. Subtensão é uma tensão abaixo do que ela tem. Então, você tem, por exemplo, 13,8 kV. E aconteceu um problema, né? Um galho encostou na árvore. Geralmente, quando o galho encosta na árvore, ela acontece uma sobrecorrente. Mas também acontece subtensão, né? A tensão, ela afunda. Então, quando acontece uma subtensão, ela chega a 10.000 volts, por exemplo. 10 kV. Então, sub é referência de inferior, menos. Potência reversa. Essa potência reversa acontece quando você tem uma energia que está voltando em vez de vindo. Isso acontece muito em regiões que você tem grupos geradores, né? Então, vamos pegar aqui uma grande empresa, um shopping da vida. Ele ligou lá os grupos geradores e, sem querer, esqueceu de desligar na rede. Aí, o que aconteceu? A energia entrou na rede, mas entrou com muita capacidade. Então, ela dá uma tensão reversa, potência reversa. Sobrecorrente. Sobrecorrente é um famoso excesso de corrente, uma corrente elétrica acima do normal, que é representada pela letra 50, 51, 50N, 51. Tá? A diferença é que tem a 50 e 51, que é curto-circuito, e 50 e 51 é curto-circuito fase terra. Ou seja, está ventando bastante na cidade. E acontece de 2 cabos se encostar. É um curto. 50. Mas aí o cabo caiu no chão. É 50N, que é um curto-circuito fase terra. Proteção da falha de disjuntor, ou seja, o disjuntor ele deu PT lá, não funcionou, então ele dá esse código num relé. Sobretensão, ou seja, teve uma descarga atmosférica, nem precisa nem encostar na rede, só mesmo passou perto ali. Sobretensão. Proteção direcional, essa aqui eu não sei o que é, infelizmente. Proteção diferencial da barra, essa aqui eu não vou saber, e essa aqui também eu não vou saber. O que é proteção da barra? Proteção de temperatura do óleo, 26. Proteção de sobrecarga, a própria sobrecarga da rede. A diferença dessa sobrecarga e a sobrecarga do corrente é que essa aqui é só corrente elétrica. E sobrecarga é um contexto em geral, ou seja, teve um excesso de carga mais do que o normal. A minha subestação ela suporta
12 mega, por exemplo. E aí a cidade solicitou 13, porque teve um excesso de consumidores. Um consumidor lá misterioso teve um consumo muito grande de energia e teve sobrecarga. É o E49. Como eu já expliquei sobre corrente, esse aqui, proteção de pressão de óleo, detectação de gás, relé Buchholz. Esse relé Buchholz é um relé que fica dentro do transformador. Eu vou ter uma aula só para explicar sobre esses componentes, mas eu vou logo adiantar aqui. O transformador, eu vou pegar um vídeo, é mais fácil explicar, mostrar através de vídeo. O transformador, ele tem um óleo dentro dele, normal. Opa. E esse transformador, quando ele aquece, vou pegar um vídeo aqui no YouTube. Aqui, um cara, ele abre o transformador, ele mostra, bem legalzinho esse vídeo. Isso aqui é um transformador pequeno, MRT. Aterramento aqui, eu posso ter problemas na residência que tiver sendo atendido. E esse transformador MRT, ele é coberto de óleo. O que acontece? Ele aquece muito esse desgramado aí. Então ele aquece tanto que ele tem uma dilatação do óleo. O óleo ele meio que evapora. Só que esse vapor desse óleo que acontece aí dentro do transformador, ele ocasiona uma explosão. Ele quebra, ele explode esse transformador. Então, para que ele não aconteça essa explosão e a cidade inteira não fique sem energia, você Eu tem tenho aqui um o relé secundário. de gás, que é o relé Buchholz. Deixa eu mostrar aqui agora. Como que ele é. Tá aqui ele. Então, esse relé de gás, deixa eu mostrar ele mais aqui na frente. Tá aqui. Tá aqui ele, ó. Então, você tem um tanque de óleo aqui em cima. E entre o tanque de óleo reservatório e o transformador de distribuição, você tem esse relé, que é o relé Buchholz. E ele vai fazer o controle desse vapor e da proteção do transformador. Porque quando você tem uma sobrecarga de clientes, esse bicho esquenta muito. E quando ele esquenta, o transformador por sobrecarga ou por temperatura, ele precisa fazer a equivalência ali, meio que ter um escape do óleo. E ele manda de volta para o reservatório. Então você tem a sangria, né, que ela tem a saída, né, da saída de óleo, da pressão. Ele funciona como se fosse um pressostato de um compressor ou um relé um sensor de pressão que abre quando tiver uma pressão acima do normal. E aqui ele mostra o princípio de funcionamento dele, como que ele funciona, o mecanismo dentro dele. Existe todo um... Deixa eu mostrar aqui. Essa parte aqui é mais interessante, que mostra o movimento dele, né? Então, ó, quando acontece uma falha, o óleo desce, o flutuador ele desceu, né? E quando o flutuador desce, ele permite aí a transição do óleo para o tanque. Então ele faz o controle do óleo que está no tanque para o óleo que está no reservatório inferior. E quando ele aquece, o óleo que está no transformador ele volta para o reservatório. Então ele faz esse controle e também ao mesmo tempo ele tira esse gás que acontece quando tem esse excesso de temperatura. Então, quando acontece essa falha, a proteção é o 63, relé Buchholz. Quando o óleo transformador está muito baixo, é o código 71, proteção de fluxo do óleo, válvula de segurança. Essa válvula de segurança é uma válvula que fica do lado do transformador, que ele também, parecido com o relé de detectação de gás, mas ele solta ali quando tem uma pressão acima do normal. O relé de gás ele trabalha mais com a ida do óleo e a volta e esse gás.
Esse diferencial aqui eu não lembro o que é, mas eu vou procurar saber. Sequência negativa, cheque de perda de sincronismo, subtensão, potência reversa, perda de excitação do campo, sequência negativa. Essa sequência negativa aqui, quando Professor, uma linha... Sim? Ah, tá, não está ainda aparecendo. tá no YouTube. Isso. Já estou encerrando a aula, está nas últimas slides. Sobreaquecimento do estator, sobrecorrente, sobretensão 59, falta a terra do estator 59N, sobrefrequência, isso aqui é um dos mais importantes, 81, porque quando acontece uma sub ou sobrefrequência, né, sobrefrequência, tudo queima, tudo quebra. Então, é uma proteção que é bem nítida, né? A frequência da rede, ela oscila de 59,9 a 60. No máximo, ela chega a 58, mínimo, né? 58 Hz. Quando chega a 58 Hz, já está queimando tudo. Então, essa frequência aqui é importantíssima. Diferencial do estator, é o estator do transformador. Subtensão, sobrecorrente de fase, sequência negativa. Essa sequência negativa aqui, como tinha explicado, quando tem um retorno da transmissão, isso acontece muito na transmissão. Quando você energiza, né, por exemplo, de uma usina para uma outra cidade, a energia que chega na cidade, ela chega negativa, ela chega reversa. E aí ela dá um erro. E as pessoas precisam corrigir isso através de equipamentos eletrônicos, né? Geralmente a gente corrige isso com um sequenciador. Proteção de direção de rotação, que é para evitar aí que gire ao contrário, né? Ou quando tem uma inversão de fase. Proteção de sobrecarga 49, algumas aqui eles repetem, como sobrecorrente, diferencial. Ah, tá, esqueci de comentar. Aqui, esse aqui são proteções do gerador, esse aqui são proteções do transformador, isso aqui são proteções do motor de indução trifásico, né, que a gente tem. Subtensão, sequência negativa, que é para evitar que o motor gire ao contrário. Proteção de número de partidas, que evitar que o motor ligue várias vezes. E proteção diferencial é que você evite aí que ela chegue a uma mesma fase. Isso aqui são equipamentos de subestação. Eu não vou entrar em detalhes, mas são equipamentos que você utiliza em subestações de chaveamento compacto. Por exemplo, na Santo Antônio, eles trabalham com esse modelo aqui, que são as Smarts. Em questões de metros, você tem uma subestação. E aqui é mais propaganda da ABB, o que eles fazem, deixam de fazer. E é isso aí, gente. Então, vou elaborar uma lista de exercícios com base no que eu apresentei. Vou publicar essa lista de exercícios aí no máximo amanhã. E amanhã eu vou publicar essa lista de exercício. Hoje eu publico o vídeo e aproveito e vou publicar a atividade número 3, que vale 20% da nota. Já teve a primeira atividade, que foi a elaboração de perguntas. Não vou passar mais a elaboração de perguntas, porque as perguntas, a maioria foi fora do critério de caracteres. Então, de 7 perguntas que tinha lá, só 2 teve proveito, o restante não teve. Então, o primeiro exercício que eu passei, praticamente não vai ser feito. Eu vou aproveitar os 2 que restou e colocar aqui dentro da lista que eu vou elaborar hoje. Beleza? Antes de encerrar a aula, alguém gostaria de falar alguma coisa? As notas de recuperação, você vai postar ainda? Ainda não corrigi, ainda vou corrigir ainda. Ok. Professor, Beleza? Gostaria de agradecer a presença de todo mundo. Carlos, gostaria de falar alguma coisa? o senhor mandou 2 notas para mim, da mesma matéria. Mandei?
Uhum. É que teve um erro. Quando eu estava calculando, algumas pessoas ficaram com uma nota um pouco inferior. As atividades. Seu Só áudio tem um tá cortando um pouco. que eu vou publicar agora, Messiel, que é as perguntas com base nessa aula que eu elaborei. Eu vou publicar duas atividades. Uma atividade que são as perguntas, que é mais sobre equipamentos mesmo, que eu apresentei. E vou publicar no Google Sala de Aula essa apresentação agora. Vou publicar o vídeo daqui a pouquinho, que quando eu interromper a transmissão... Beleza, quando eu interromper a transmissão eu vou publicar no YouTube. Mas eu acredito que só com a apresentação já é bem nítido ali alguns equipamentos. Tinha um outro vídeo que eu ia mostrar para vocês, deixa eu me lembrar aqui, que vídeo eu queria mostrar para vocês. Era vídeo de equipamentos também, mas como é bem cansativo ficar 1 hora no celular, acredito que o celular de você já deve estar descarregando, né? A gente não consegue mais aprender muita coisa depois de 1 hora, eu não vou deixar para a próxima aula. Só mesmo deixar esses comunicados. Essa semana nós teremos aula quarta-feira e sexta. Sexta-feira será a aula do Kahoot, com base no aulão SAEP. Nós teremos outro aulão. Eu estarei providenciando aí os ganhadores essa semana no máximo. O Hugo gostaria que já está providenciando o TCC, gostaria de comunicar aí para a gente poder visitar a casa da pessoa para verificar a eletricidade, né? E o restante, gente, eu gostaria que vocês agilizassem aí um tema. É difícil pensar no que fazer, mas é todo dia, gente. Todo dia vocês, antes de dormir, ou quando estiver nas redes sociais aí, estiver num ônibus, estiver indo para o trabalho, ou estiver esperando alguma coisa, vai lá no Facebook, no WhatsApp, no Google, coloca lá projetos de TCC, eletrotécnica, que estamos na antepenúltima disciplina. Falta 3 disciplinas para acabar o curso de vocês. Essa, ela é bem longa, que é 120 horas, manutenção e projetos. E aí acaba, né, o curso de vocês. Então aproveitem, enquanto ainda tem tempo, né, já passou um pouquinho já. Então, quem ainda não tem nenhum tema já está começando a ficar atrasado, e isso é ruim, porque isso prejudica aí o rendimento pós finalização do curso. A gente espera que todo mundo aí ganhe dinheiro trabalhando, seja empregado, abra sua empresa, faça alguma coisa com os conhecimentos que vocês estão aprendendo no curso. É um investimento que vocês estão fazendo e é o melhor investimento que se pode fazer em conhecimento. Beleza? E aí, As professor, notas, sim, pode falar. o senhor vai poder ir lá amanhã? Amanhã? Você tinha falado sobre terça à tarde? Terça? Amanhã, finalzinho da tarde dá, a partir das 5 horas, mais ou menos. Pode ir. Se for um bom horário, 5 horas, Eu vou ver lá e eu aviso o senhor. beleza. Se não for terça, quinta-feira. Beleza. Beleza? Quinta-feira, terça e quinta, é os únicos dias que dá para mim. E o restante, gente, né, se vocês quiserem também fazer um TCC com base em manutenção elétrica predial, tiver alguma casa, por exemplo, para instalar a elétrica toda, eu ajudo, eu vou lá, passo a fiação. Só precisa ter uma casa para fazer instalação elétrica, né? Então, pode ser feito até um projeto ali rápido para fazer o TCC. E também fazer a execução, não tem nenhum problema. A gente só precisa ter um tema. É muito ruim quando se faz um TCC somente teórico, porque a pessoa não sabe copiar e fica uma bosta. Então, TCCs teóricos não é bom. Mas se tiver que fazer, a gente faz. Eu sou bem exigente no TCC teórico. Não tem nenhum problema. Porque tem gente nessa disciplina que tem potencial, eu sei, mas se quiser fazer, pode fazer. Beleza? O problema é escrever. As pessoas não têm muita habilidade de escrever, não escreve nada, só copia, e esse é o problema dos TCCs teóricos. Beleza, gente? Vou encerrar a videoconferência. Gostaria da presença de vocês. Até a próxima aula. Professor? Sim.